Olá, pessoal! Nessa aula, a gente vai conversar sobre as coisas que a faculdade de Direito não te ensinou. Então, é uma aula que é voltada para quem cursa ou já cursou uma faculdade de Direito, tá? Então, seja você estudante, bacharel, advogado, essa aula aqui é para você, tá? Se você não é do mundo jurídico, mas se quiser assistir essa aula também, fique à vontade, porque aqui eu vou falar de algumas habilidades também de quem é empreendedor, tá? Então fica aqui nessa aula mesmo que você não seja do mundo jurídico, tá? Vamos lá, gente. Na faculdade de Direito, nós temos uma visão que é passada pela faculdade, né, de que o profissional, principalmente o advogado, né, ele não pode produzir conteúdo, que ele não pode atrair clientes, que ele não pode empreender, que ele não pode se ver como uma empresa, né? Que ele não pode ter essa visão mercantil, essa visão comercial da advocacia. E, gente, hoje em dia várias coisas já mudaram, né? Até recentemente a OAB, ela emitiu o provimento 205 de 2020. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Tem aula para falar somente da atração de clientes para o advogado. Então esse provimento ele trouxe várias questões, vários pontos importantes sobre a questão da publicidade na advocacia, tá? E aqui, gente, eu quero conversar com vocês algumas habilidades que vocês precisam desconstruir aí dentro de vocês para que vocês sejam empreendedores. Principalmente aqui no mercado de trânsito, a gente trabalha como profissional autônomo ou daqui a pouco como empresários. Você vai gerir uma empresa e essa empresa você precisa entender que ela precisa te dar lucro. Então você precisa entender alguns pontos bastante importantes que eu quero falar aqui na nossa aula de hoje, dessas coisas que a faculdade de Direito ela não te ensinou, tá? Então eu coloquei aqui num quadro branco, tá? A gente vai falar de algumas habilidades, de alguns mitos que você precisa desconstruir aí dentro de você, tá? Gente, vamos lá. Eu peguei aqui algumas habilidades do empreendedor que vocês precisam ter, que vocês precisam desenvolver. Se eventualmente hoje você é funcionário, se você é empregado, né? Se você nunca pensou em se ver como uma empresa, né? Se você nunca pensou ali em... Deixa eu colocar eu aqui para falar junto com vocês, né? Se você nunca pensou em se ver como um profissional autônomo, como alguém que vai ter a sua liberdade, que vai conquistar a sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, sua liberdade de tempo, né? Trabalhar a hora que você quiser, de onde você quiser. Então você precisa começar a pensar em alguns pontos importantes que a gente vai falar aqui hoje, né? Precisa pensar em aprender a desenvolver algumas habilidades, tá? Então a primeira delas aqui que eu quero falar com vocês é sobre vocês desenvolverem a criatividade de vocês. Vou colocar aqui no quadro, tá? Criatividade. Por que, gente, criatividade? A gente tem aí em mente, né? A gente pensa que criatividade ela é algo que é um dom, né? Ou que é difícil ser criativo, que é impossível desenvolver essa capacidade criativa. Mas, gente, tudo isso é mentira, tá? Tudo isso é mentira. A gente às vezes tem essa falta de criatividade, por quê? Porque na nossa vida pessoal e profissional, nós estamos em ambientes desestimulantes. A gente tem uma sociedade que ela não quer que nós sejamos criativos, por quê? Porque ela já vem dizendo ali exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer, né? Então, quando você é criança, chega ali um jogo para você fazer, para você montar, já vem um manual de instrução. Não que você não tenha que ler um manual de instrução, mas às vezes é interessante pensar no desenvolvimento da criatividade. Né? Quando a gente é adulto também, já tem tudo ali pré-moldado, pré-estabelecido, a gente vem ali com um padrão de comportamento, a gente vem com um padrão do que a gente tem que fazer ali naquele determinado caso, naquele determinado assunto. Então, nós não fomos estimulados a ser criativos. Eu confesso que eu também sinto isso dentro de mim, sabe? Que eu não tenho criatividade. Às vezes alguém fala, precisa fazer tal coisa. Eu falo, gente, eu não tenho criatividade para isso.
Então a gente não tem esse hábito, né, de desenvolver, aliás, esse estímulo de desenvolver um padrão de criatividade. E quando a gente está empreendendo, a gente precisa ter criatividade para a gente poder entender aquela situação e a gente conseguir buscar formas de sair, às vezes, daquela situação. De eventualmente você tá ali planejando algo, aquilo deu errado, como que você vai fazer para contornar aquela situação? Isso tem criatividade envolvida, né? Então, pensem sobre isso. Quando vocês pensarem em criatividade, até se vocês quiserem uma dica, tem um livro que ele chama Roube como um Artista. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se vai aí, ó. Ó, esse livro aqui, ó, Roube como um Artista, tá? 10 dicas sobre criatividade. É um livro bem baratinho, ó, tem aqui na Amazon, tá? Vale a pena, tá? Vale a pena pensar nesse ponto aqui da criatividade, tá? Então, tentem ser criativos, gente. É uma das habilidades do empreendedor. Até se você é funcionário, pensa aí na criatividade como algo dentro de uma solução para o seu chefe, para o seu setor, tá? Para você ser mais reconhecido, para você ser mais valorizado aí dentro. Lógico, pensando aqui, trazendo isso para você empreender dentro do mercado de trânsito. É isso que eu tô falando aqui hoje para vocês, tá bom? Gente, depois, o que vocês precisam? De autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que autoconhecimento, gente? Se você não se conhecer muito bem, as chances de você iniciar um projeto e desistir dele sem que você tenha bons resultados é muito grande, né? Primeiro, porque se você não se conhece, você vai começar a fazer coisas que você não gosta, que você detesta, né? Ali, eu comecei a fazer uma coisa porque eu fui movido pelo dinheiro, eu fui movido por uma outra razão que lá no fundo, lá no meu eu sei que aquilo não é suficiente para me manter motivado por muito tempo, né? Além disso, gente, quando vocês não se conhecem ou quando vocês não são honestos consigo mesmos, tem grandes chances de vocês não reconhecerem aquilo que vocês precisam dar mais atenção para ter sucesso, né? Então, por exemplo, eu preciso me conhecer o suficiente para saber que eu tenho de deficiência nessa habilidade, né? Nesse ponto aqui, né? Eu não sei gerir muito bem o meu tempo, eu não sei fazer ali a minha gestão financeira. Então, a gente precisa se conhecer para que a gente consiga melhorar alguns desses pontos em nós, tá? Para a gente conseguir, lógico, cada vez mais ter crescimento profissional, para a gente cada vez mais conseguir evoluir como um profissional. Gente, outra coisa que a gente precisa aqui dentro, né, de coisas que a faculdade ela não ensinou, a gente precisa de empatia. A gente vai falar mais sobre isso. Empatia, conhecimento e empatia. A gente vai falar mais sobre isso quando eu for falar de atendimento de clientes com vocês. Quando a gente for falar do atendimento de valor, né, o manual do atendimento, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês reflitam sobre isso. De nada adianta a gente criar lá o nosso público-alvo. Quem é o nosso público-alvo? Quem é o nosso cliente ideal? Mas a gente não pode se esquecer que por trás desse cliente ideal, por trás dessa pessoa que a gente quer atrair para prestar os nossos serviços, existe um ser humano que ele está ali sofrendo. A gente lida com um problema, a gente precisa entender isso, a gente está lidando com um problema que às vezes vai custar o salário dessa pessoa, o emprego, o sustento de uma família inteira, muitas vezes, né? Se o nosso cliente ideal é um motorista profissional, então ele é uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Então a gente precisa ter empatia para saber lidar com a situação, com o problema daquela pessoa, porque ele é uma pessoa, né? Às vezes a gente não consegue enxergar o outro lado, a gente não consegue enxergar a forma como o meu cliente ele tá vendo o meu trabalho.
como ele tá vendo o meu negócio, como ele tá vendo o meu serviço. E aí a gente falha, né, como profissional na hora de criar uma conexão com essa pessoa. E isso é muito importante. A conexão é que vai fazer com que o cliente confie em você, confie o problema dele a você. Então isso é muito, muito, muito importante, que a gente tenha empatia, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, a faculdade ela não ensina pra gente. Ela só ensina processo, ela ensina procedimento, ela ensina lei, ela ensina como a gente vai lidar com aquela situação, mas não com a pessoa que está passando por aquele problema, né? Então preciso que vocês lembrem e mais adiante a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. As pessoas, elas estão buscando conexão. Elas querem ser vistas e compreendidas. Elas querem que você entenda o problema dela. Você vai entender do problema dela, mas você tem que saber lidar com essa pessoa também, tá bom? Então, eu quero que vocês façam aí, dessas 3 coisas que eu falei, calma que ainda tem mais coisa, tá? Façam um exercício de criatividade, de autoconhecimento, coloca aí num papel o que você pode fazer para você desenvolver essa habilidade de criatividade. Coloca aí num papel o que você acha, né, de você. Faça aí um exercício de autoconhecimento e começa dentro do seu mundo social, né, do seu círculo social, começa a fazer um exercício de prestar atenção nas pessoas. Ouça mais, observe mais, ao invés de falar mais. Né? Se você é uma pessoa que gosta de falar muito, comece a prestar atenção nas pessoas dentro do seu convívio, primeiro. Para você conseguir fazendo esse exercício na hora que você for atender o cliente. Principalmente porque aqui eu vou ensinar para vocês a atrair clientes do Brasil todo. Então, clientes que talvez não vão estar perto de você, não vão estar próximo de você. E você precisa desenvolver essa habilidade, essa empatia para que você consiga transformar isso, transpassar isso, melhor dizendo, na hora que você está fazendo um atendimento online. Na hora que você está conversando com o cliente ou por ligação, ou pelo WhatsApp, ou fazendo ali uma videochamada, tá? Essa aqui é uma grande habilidade e ela só precisa de prática para ela ser desenvolvida, tá? Só isso. Gente, outra coisa que vocês precisam ter, né, de habilidade, coisas que a faculdade ela também não te ensinou, é a questão da produção de conteúdo, né? Então, a produção de conteúdo, gente, a gente também vai ter um tópico depois, né, uma aula só para falar sobre isso. Ela é algo que às vezes a faculdade ela até recrimina, né? Ela fala assim, poxa, produzir conteúdo, para quê? Produzir conteúdo é uma forma de você estar prospectando clientes, né? Mas você não pode prospectar clientes dessa forma, você precisa esperar o cliente chegar até você, você precisa esperar o cliente, ele bater na sua porta, ele entrar em contato com você, mas como, gente? Como que o cliente vai fazer isso? Como, né? Algumas vezes eu já falei pra vocês, deixa eu colocar aqui pra vocês. Algumas vezes eu já falei pra vocês que a produção de conteúdo, né? E se eu não falei ainda, se vocês não me ouviram falar sobre isso, eu já falei no meu Instagram, já falei várias vezes, tá? Em algumas aulas gratuitas eu também já falei muito sobre isso. No meu canal do YouTube já falei muito sobre isso. Vocês precisam também entender que a produção de conteúdo ela é importante para vocês formarem a autoridade de vocês, tá? Não é só para atrair clientes. A produção de conteúdo, ela serve para essas duas coisas, principalmente, atração de clientes e formar a autoridade de vocês. Pensa lá, quando você vai procurar um profissional, né? Vamos pensar que você vai procurar um médico. Às vezes você digitou o nome dele lá na internet. Se você vê que ele tem um monte de dissertação ali na internet, né? Um monte de conteúdo falando sobre aquele assunto. Se ele é um cardiologista, por exemplo, e ele tem muito conteúdo falando sobre doenças do coração, sobre o que você pode fazer para evitar que você tenha problemas, né, no coração, para você ter uma vida saudável, uma vida mais longa, né? Imagina só, você vai começar a enxergar esse profissional como uma referência, como uma autoridade, como alguém que sabe exatamente o que está falando. E aqui você precisa pensar da mesma forma. A produção de conteúdo, ela não é só para você
sei lá, ficar escrevendo texto só para você ser conhecido. Não, ela não é nada disso. Ela é algo que vai te trazer muito retorno. Muito, muito. Confie, gente. Eu produzo conteúdo desde 2013. Ou antes até. Acho que até antes, porque eu já fazia isso desde a faculdade, né? Eu ia fazendo meus resumos dentro do meu blog. E isso, gente, forma a nossa autoridade. E até hoje eu produzo conteúdo. Se desde lá de 2013, vamos pensar que eu estou produzindo conteúdo, eu produzo conteúdo até hoje, quer dizer que algum significado, alguma relevância tem isso, né, na minha carreira. Então, gente, a produção de conteúdo, ela é uma peça-chave. Ela é a melhor estratégia de marketing dos últimos anos. É o marketing de conteúdo. E é perfeitamente possível para quem é do mundo jurídico, para quem é advogado principalmente. O provimento 205 de 2020, ele permite isso, tá? Deixa eu só ver. Ah, não, o provimento é de 2021, tá? 205 de 2021. Permite que você faça conteúdo informativo. Então, faça, pense nessa questão de produção de conteúdo. Ah, Érica, não sei o que escrever, não sei se os meus clientes vão gostar do meu conteúdo. Não pensem nisso agora, nesse momento, tá? Porque depois eu vou dar ideias para vocês de conteúdos infinitos. Gente, vocês vão ver, tem muita ideia de conteúdo. As dúvidas do seu meio social, das pessoas que você convive, né, sobre o trânsito, já pode virar conteúdo para você. Então faz um exercício aí também. Começa a falar que você está trabalhando com trânsito, que você está trabalhando defendendo motoristas, proprietários de veículos, né, sobre multas, suspensão e cassação da CNH, e anote as dúvidas que as pessoas próximas de vocês têm. E aí você pode produzir conteúdo em vídeo, em texto, né, nas redes sociais. Fiquem tranquilos que a gente vai falar mais sobre isso, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Então, fiquem tranquilos. Eu só tô querendo aqui que vocês pensem nessas habilidades, nessas coisas que a faculdade não te ensinou. E às vezes ela até recriminou essa conduta, né? Recriminou a prática desta conduta de produzir conteúdo, de fazer ali o seu marketing ativo, para que você não fique dependendo de indicação e do cliente chegar do céu até você, né? O cliente não vai chegar do céu, tá? E depois a gente também vai falar sobre essa questão da indicação. O cliente que chega por indicação é diferente do cliente que chega porque viu um conteúdo seu. Pode ter certeza absoluta disso. E eu vou falar mais sobre isso quando a gente for falar da aula de atração de clientes, de prospecção, de atendimento e tudo mais, tá? Muito bem, gente. Muito bem. Que mais? Vamos lá. Marketing digital. Marketing digital. Gente, hoje em dia, marketing digital é uma habilidade fundamental. Fundamental, né? Então, quando a gente está pensando que a gente está se posicionando, que a gente está na internet, que a gente está nas redes sociais, a gente precisa ter uma estratégia de marketing digital. Uma estratégia ali, por quê? Porque assim, ó, se eu tô produzindo conteúdo na minha rede social, eu não posso só ficar refém da minha rede social. Eu tenho que ter um blog, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um canal no YouTube. Por quê? Porque a rede social, ela muda muito. Muda algoritmo, às vezes encerra aquela rede social. Quem lembra do Orkut? O Orkut acabou, né? E aí as pessoas migraram para Facebook, para Instagram. Então, se você está focando toda a sua produção de conteúdo dentro de uma estratégia de marketing digital somente na sua rede social, vai com calma, tá? Vai com calma. Você, lógico, tem que usar as redes sociais a seu favor para você engajar, para você converter, para você trazer ali o seu conhecimento, para você mostrar sua autoridade, para você gerar empatia com o seu público-alvo, né? Mas você tem que ter estratégia. E é isso que você vai desenvolver no marketing digital. Procurem aí, gente. Tem vários artigos, vários livros sobre marketing digital. Vale a pena também dar uma estudada um pouquinho sobre isso, tá?
Aqui dentro da estratégia do marketing digital, você também vai aprender, pode aprender, né? Essas questões de aumentar o alcance orgânico, que é técnica de SEO, né? SEO. Ou seja, você aumenta o seu alcance orgânico sem que você precise pagar pelos anúncios. Então, isso também está dentro da estratégia de marketing digital. Você pode otimizar o seu conteúdo para que ele seja encontrado pelos mecanismos de busca, tanto dentro das redes sociais como dentro do Google, né? O Yahoo, né? Os mecanismos de buscas, enfim. Como que você também pode adaptar estratégias de outros negócios para o seu negócio? Tudo isso está dentro do marketing digital. Algumas vezes eu vou falar sobre marketing digital aqui com vocês, tá? Mas procurem estudar algo que faça sentido para vocês também. Alguém que vocês se identifiquem. Talvez aqui no curso, eu estou procurando um profissional, tá? A gente vai ter um módulo para falar sobre essas questões de Google Ads, Facebook Ads, né? Como que você faz landing page. Calma que a gente vai chegar para falar sobre tudo isso. Só estou adiantando aqui algumas coisas do que a gente talvez tenha aqui dentro do nosso conteúdo do curso, tá? Só estou procurando uma pessoa especialista capaz de trazer esse conteúdo, porque não é tão simples, é complexo. É complexo essas estratégias de anúncio, mas não é tão complexo você produzir um conteúdo aprimorado, né, com boas chances de ser encontrado pelos mecanismos de buscas. Isso você pode fazer sozinho, tá bom? Então, gente, é importante que a gente pense também no marketing digital. Que a gente use aqui dentro também as redes sociais. Afinal de contas, todo mundo hoje está dentro de alguma rede social. Seja aí o TikTok, o Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp, o Telegram. Pensa aí como que você pode usar essas redes sociais a seu favor. Outra coisa, gente, que a gente também não foi ensinado pela faculdade é sobre vendas. Gente, é difícil pra gente vender o nosso serviço. Pensa só, a gente tá vendendo um serviço que é ruim pra pessoa, né? A gente tá vendendo algo que tá mexendo com a dor, tá mexendo com um problema do motorista, do proprietário do veículo, né? Às vezes ele tá lá quase perdendo o emprego e você vai vender um serviço para ele, um serviço que vai custar dinheiro para ele e que você não vai garantir o resultado. Você não vai garantir, a gente não pode garantir resultado, né? Porque não depende da gente o julgamento. A gente pode garantir para o cliente que a gente vai fazer o serviço com as melhores estratégias de defesa para o caso dele. Agora, o resultado não, porque o resultado não depende da gente. Depende ali do julgador, do órgão de trânsito e vários outros fatores que a gente vai ver no decorrer aqui do nosso curso. Então, quando a gente fala de venda, tá? Tô falando aqui de venda. A gente precisa aprender a desenvolver essa habilidade de vender, tá? Então, você tem que ter em mente que você não está empurrando nada para o seu cliente. Não estou empurrando aqui, não é porque eu quero que ele pague os meus honorários. Na verdade, ele tem que entender, quando a gente pensar numa estratégia de venda, que a gente está usando, que a gente está ajudando aquela pessoa, né? A gente está ajudando ele. Então, por isso que é importante você enxergar um processo de venda, você ter em mente que desenvolver esse processo de venda, ele é uma habilidade. Essa venda vai ajudar aquela pessoa, aquele motorista, aquele proprietário de veículo, tá? Então, tenham isso em mente, a gente também vai falar mais sobre venda, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Outra coisa, gente, que a faculdade não ensinou, finanças, né? Finanças. Vários de vocês já me perguntaram o que tem que fazer. Eu tenho que abrir uma empresa, eu vou ter que pagar imposto, em qual categoria eu vou me incluir, né? E assim, gente, sobre tudo isso, você vai precisar sentar e conversar com um contador. Se você vai abrir empresa, o que você precisa para constituir essa empresa, se você vai ter que pagar imposto ou não.
Tudo isso é com um contador. Um contador ele vai conseguir te orientar da melhor forma possível. Eu aconselho que vocês tenham um CNPJ, mesmo que você vai ser um profissional autônomo, tenha um CNPJ, tenha uma conta jurídica. Isso passa mais credibilidade para o seu cliente, tá? E importante que vocês façam uma distinção, né, do que é seu e do que é da sua empresa. Porque você pode tirar, lógico, o seu salário, né, da sua empresa, mesmo que a empresa seja só você. Por quê? Porque você precisa ter uma reserva ali para você reinvestir esse dinheiro, para você fazer eventualmente uma campanha, para você pensar em estratégia de marketing digital, né? Então, tudo isso você precisa ter uma reserva dentro da sua empresa. Preciso ter uma reserva dentro da minha empresa. Mas é lógico, eu também preciso ter o meu sustento, preciso tirar o meu sustento da minha empresa. Então, essa organização, quando eu falo de finanças aqui para você, é de você entender essa organização, tá? Não ache que tudo que você ganhou dentro da sua empresa é seu, tá? Isso é um erro muito comum que a gente comete. Eu já cometi muito esse erro. Quando eu ganhei lá o meus primeiros, né, salários ali, meus primeiros salário, tá? Vou falar dessa forma, gente. Eu achava que eu não ia precisar investir. Eu achava que eu podia pegar tudo pra mim e gastar do jeito que eu quisesse, né? Então, assim, a gente precisa entender o mínimo de finanças, gente, o mínimo, pra gente conseguir diferenciar o que é meu, o que é da minha empresa. O que eu preciso reinvestir, né? Quanto eu preciso reinvestir, quanto que eu posso pegar para mim. Então, isso é importante para que você consiga manter o seu negócio vivo, tá? Para que você não falha o seu negócio, né? Falha de falir, né? Eu tô dizendo nesse sentido. Então, começa a pensar sobre isso. O que é o seu salário, o que é da sua empresa. Mesmo que você seja sozinho. Ah, eu sou só eu, a minha empresa sou eu. Tá, mesmo assim você tem que pensar em tudo isso. Você tem que se ver como uma empresa. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma aula só para falar sobre se veja, enxergue-se como uma empresa. E eu vou falar sobre tudo isso com vocês. Tá? Então tenham isso em mente. Outra coisa, gente, outra habilidade, né, que a faculdade ela não te ensinou. Organização. Gente, organização, por quê? Porque vocês precisam ter um plano de negócio, vocês precisam ter procedimentos. Por quê? Porque aqui, gente, a gente lida com prazo. A gente lida com prazo. Como que a gente vai perder prazo de cliente? A gente vai falar sobre tudo isso, sobre prazo. Então, você precisa... Lembra que a gente falou sobre ter blocos de tempos? Então, organize esses blocos de tempos. Que horas? Se você é sozinho, principalmente, você tem que ter isso muito, muito bem organizado. Que horas eu vou fazer isso? Que horas eu vou fazer aquilo? Que horas eu vou atender cliente? Que horas que eu vou fazer o operacional? Né? Que horas que eu vou agendar os prazos dos meus clientes? Né? Então, gente, isso é muito importante. Que horas você vai criar conteúdo? Quando você é sozinho, se você não é organizado, a chance de você desistir é muito grande. Por causa da falta da organização, gente. A organização, ela é muito importante. Eu diria aqui que eu deveria ter falado até dela em primeiro lugar. Porque se você não tem organização, à medida que o seu negócio vai crescendo, se você não tem organização, aí você vai ficar só apagando incêndio. Quando você é organizado, quando você entendeu o procedimento que você tem que fazer dentro da sua empresa, qual é a sua rotina, o que você tem que fazer primeiro, o que é importante para você, fica muito mais difícil cometer um erro, tanto dentro da sua empresa como com o cliente, tá? Então, importante ser organizado. Outra coisa, gente, disse no lugar errado. Vocês precisam ter resiliência. Muito se ouve falar, né, da resiliência. O que é resiliência, gente? Não é fácil empreender. Não é fácil, tá? Já tô jogando aqui a real para vocês. Eu tenho muitos alunos, acompanhado muitos alunos, né? De vez em quando eu venho com uma injeção de ânimo para eles, porque às vezes parece que você fica andando em círculos, parece que você não vê resultados.
Você parece que está andando para trás, né? Ah, eu tô andando em círculo, já passei por aqui. E você precisa desenvolver habilidades, né? Para você atuar em diversas frentes. Às vezes, a gente tá na internet, a gente vê o sucesso do outro, a gente vê que um tá dando certo, que eu não tô dando certo, que um vive a vida dos sonhos e eu não tô vivendo. Por quê? A gente precisa dessa resiliência, da gente parar, pensar, respirar, lembrar do nosso propósito. Lembra que eu falei para vocês do propósito, né? Do bilhetinho lá que você vai deixar? Qual é o meu propósito? Lembra do seu propósito e vê. E retoma. Pega lá a sua organização. Tenha criatividade, tenha autoconhecimento. Pega lá e refaz o seu plano. Eu também já quis desistir, gente. Eu já quis desistir várias vezes. Eu falei, eu não aguento mais, eu não dou conta. Né? Quando a gente faz tudo sozinho, principalmente a gente pensa nisso, eu não vou dar conta. Mas por quê? Porque falta organização. Às vezes falta resiliência. Tá? Eu acho que vocês já devem ter ouvido muito sobre isso. Então parem, respirem, pensem aqui nessas habilidades, tá? Pensem nessas habilidades que eu tô falando aqui para vocês e sejam comprometidos, né? Comprometidos. O que mais que a gente pode falar aqui? Eu quero que vocês sejam persistentes. Eu quero que vocês sejam confiantes, né? Autoconfiança. Confiança. Né? Quero que vocês confiem em vocês. O que mais? Eu quero que vocês busquem por aprendizado. Vocês já estão fazendo isso aqui, né? No curso a gente vai ter muito conteúdo que vai formar vocês, profissionais completos, para atuar na defesa de motoristas e proprietários de veículos. Então, esse passo da aprendizagem vocês já deram. Mas assim, a gente precisa ter outros conhecimentos, né? Que nem eu falei assim, ó, marketing digital, né? As finanças também. Isso aqui são conhecimentos que vocês também podem buscar. Mesmo que básico, para vocês terem uma ideia de como que funciona, de como que é, né? Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar aqui hoje para vocês. Eu sei que nem todo mundo quer ouvir isso, nem todo mundo quer falar sobre isso, né? Mas é importante, é importante. Tenham em mente tudo isso aqui que eu falei para vocês. Pensem sobre isso. Façam um exercício aí de pensar, né? Como que você pode ser mais criativo, como você pode se conhecer melhor, ter empatia com o seu cliente. Pense na produção de conteúdo, a gente vai falar mais sobre isso. Marketing digital, vendas, finanças, organização, resiliência, comprometimento, né? Persistência e autoconfiança, tá? Isso aqui são algumas habilidades, são algumas coisas que a faculdade de Direito ela não te ensinou e que você, como profissional autônomo, que eu quero que você seja, tá? Eu quero que você seja um profissional autônomo, depois eu quero que você seja o líder de uma equipe, depois eu quero que você seja um empresário, um empreendedor, tá? E assim a sua carreira ela vai crescer. A gente vai falar aqui, a gente vai ter uma aula para falar de plano de negócio. E eu vou falar sobre isso com vocês também. Como que vocês vão começar pequenininho e daqui a pouco, na hora que vocês verem, o escritório de vocês, ó, tá faturando muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Essa é a ideia. E lógico, sempre prezando aí no cliente, né? Sempre pensando no cliente, no como você pode ajudá-lo e não como sendo o dinheiro a sua primeira motivação, né? Não é isso que a gente quer. Mas eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês sim tenham muito sucesso, tá? Então é isso, gente, que eu tinha aqui para falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se quiser compartilhar alguma coisa aqui comigo também, pode deixar aqui nos comentários da aula. Tá bom, gente? Até a próxima aula.